Se perguntarmos à inteligência artificial como era Plutão no passado, ela mostrará vulcões expelindo água em vez de magma e um oceano cheio de formas de vida fantásticas de horizonte a horizonte. Isso é consistente com as evidências científicas. Isso é exatamente o que Plutão poderia parecer há apenas alguns bilhões de anos atrás, mas com o tempo o interior do planeta foi ficando sem calor e a energia do Sol não era suficiente, então Plutão ficou coberto de gelo, mas não completamente. Ainda existe um oceano líquido sob a crosta gelada externa do planeta e há vulcões ativos em sua superfície. E parece que Plutão logo retornará à sua forma original. Talvez até desenvolva vida novamente, mas para imaginar como seria, precisamos descobrir o que Plutão está escondendo de nós. Plutão formou-se há cerca de 4,6 bilhões de anos, mais ou menos ao mesmo tempo que a Terra. Agora sua área é quase a mesma da América do Sul. Mas anteriormente era 2,5 vezes maior e quase totalmente coberto por oceanos líquidos. Mas sabemos que Plutão está localizado 40 vezes mais longe do Sol do que a Terra, e a existência de um oceano líquido desafia a lógica. Para encontrar uma explicação para isso, teremos que olhar para o passado, ou seja, o momento da formação do Sistema Solar. Os cientistas afirmam que os planetas em nosso sistema foram formados no disco protoplanetário que circundava o Sol primitivo, e não é apenas chamado de disco. É um anel plano de matéria que orbita uma estrela. Consequentemente, as órbitas dos planetas formados no Sistema Solar estão aproximadamente no mesmo plano. Diz respeito a todos os planetas, exceto Plutão. O fato é que, após a formação, os planetas podem mudar suas órbitas. Os cientistas acreditam que Júpiter, Saturno, Urano e Netuno se formaram muito mais perto do Sol e com o tempo se afastaram dele. Mas enquanto Netuno estava se afastando da estrela, vários objetos leves, incluindo Plutão, foram levados para o passeio. Como resultado, Plutão estava muito mais próximo do Sol no momento de seu nascimento e poderia obter dele calor suficiente para formar um oceano líquido. Ao mesmo tempo, a atmosfera de Plutão era 40 vezes mais densa que a de Marte. Agora é 100.000 vezes mais fraca que a atmosfera da Terra e aparece apenas no verão, quando o planeta se aproxima do Sol e o gelo começa a evaporar. A quase total ausência de atmosfera impede a formação de líquido na superfície de Plutão. Mas Netuno não foi o único a afetar esse planeta anão e mudar para sempre suas condições. Outro desastre para Plutão foi o aparecimento de um satélite, Charon. Charon tem apenas metade do tamanho de Plutão e mesmo o lado de Charon está sempre voltado para Plutão. Nesse sistema não é o satélite que gira em torno do planeta, mas Charon e Plutão orbitam juntos um ponto condicional, o baricentro. Charon formou-se há 4 bilhões e meio de anos, apenas 100 milhões de anos após o aparecimento de Plutão. Naquela época, um dos objetos do cinturão de Kuiper atingiu o planeta em uma velocidade tremenda. Os cientistas sugerem que o próton Charon colidiu com o próton Plutão para formar o famoso coração de Plutão, Tomball Regio. Essa é uma zona de geleiras ricas em nitrogênio que se estende por 1.500 quilômetros. Pesquisadores dizem que há alguns bilhões de anos havia um oceano de água. O próton Charon o atingiu, deslocando parte do fluido e formando um enorme satélite. Portanto, Charon é coberto principalmente por gelo de água e Plutão é coberto por gelo de nitrogênio. Como resultado dessa colisão, Plutão geralmente gira de lado. Sua inclinação axial é de cerca de 120 graus. Para efeito de comparação, o eixo da Terra é inclinado apenas 23 graus. Devido a isso, nos polos de Plutão, a mudança do dia e da noite ocorre uma vez a cada 124 anos terrestres. Mas essas não são todas as consequências da colisão com o próton Charon. Em 2011, uma equipe de pesquisadores brasileiros calculou que um sistema de anéis poderia se formar em torno de Plutão. Seus anéis deveriam ser 750 vezes menores que os de Saturno e muito mais fracos. Os resultados da simulação de 2013 mostrou que, além dos anéis, Plutão também poderia ter cerca de 10 satélites. Mas depois que a sonda New Horizons enviou de volta as imagens do planeta em 2015, os cientistas ficaram chocados. Descobriu-se que não há anéis ou novos satélites no sistema de Plutão, apenas os já descobertos Charon, Nix, Hydra, Kerberos e Styx.
O investigador principal da missão New Horizons da NASA, o cientista planetário Alan Stern, acredita que a ausência de anéis e novos satélites é a descoberta mais surpreendente da missão. Mas se a NASA conseguisse coletar amostras de gelo da superfície de Charon ou Tombaugh Regio, poderíamos fazer uma descoberta mais sensacional. Afinal, se o gelo do satélite já foi um oceano líquido em Plutão, pode haver vestígios de vida. E temos motivos para acreditar que no futuro veremos não apenas uma área de relevo que se parece com uma baleia, mas verdadeiras baleias vermelhas do planeta. Hoje, a oportunidade de observar Plutão mais de perto apresenta novos mistérios aos cientistas. Por exemplo, observe atentamente nesta área. Você notou fraturas de formato estranho? Essa é a chamada Aranha do Gelo, uma das áreas geológicas incomuns de Plutão. As mais longas dessas fraturas estão alinhadas aproximadamente norte e sul do planeta e atingem 580 km de extensão. Curiosamente, essa aranha se assemelha a formações semelhantes em Vênus e Mercúrio, os planetas mais próximos do Sol. Os cientistas acreditam que as fraturas em Plutão são causadas pelo fato de sua crosta subir como resultado do aquecimento, como se um vulcão estivesse se formando ali e o magma saísse levantando as camadas do solo. Mas não há magma quente em Plutão. Então, não pode haver vulcões. Ou estou errado? Esta foto, tirada pela New Horizons, mostra claramente as montanhas na parte sudoeste do Sputnik Plano de Plutão. Pelo menos dois deles, Wright Mons e Picard Mons, são na verdade vulcões. Embora a temperatura média em Plutão seja de 232 graus Celsius negativos, os chamados criovulcões podem se formar lá. Eles vomitaram não magma derretido, mas uma mistura de água e gelo de nitrogênio cuja consistência lembra pasta de dente. O maior vulcão de Plutão é Picard Mons. Sua altura é de quase 7 km e a largura de sua cratera é de 225 km. É quase do mesmo tamanho que o maior vulcão da Terra, o Mauna Loa. Ao mesmo tempo, Plutão é 6 vezes menor que o nosso planeta. Os cientistas acreditam que esses criovulcões se formaram há 2 bilhões de anos, mas a última erupção em Plutão aconteceu recentemente pelos padrões do espaço, apenas 100 milhões de anos atrás. Mas mesmo este não é o fenômeno geológico mais estranho do planeta. Na parte ocidental do Sputnik Planum, a superfície de Plutão literalmente se transforma em uma lâmpada de lava. Essas células de gelo, variando de 16 a 48 km de diâmetro, estão de fato em constante movimento. São cobertos com gelo de nitrogênio áspero ao longo das bordas e no centro são perfeitamente lisos. Isso porque o nitrogênio sólido é aquecido pelo calor interno de Plutão, torna-se flutuante e sobe à superfície. Lá, levanta as camadas de gelo antes de esfriar e afundar novamente. Esses ciclos se repetem a cada 500 mil anos. Vulcões ativos, fraturas na superfície do planeta e agitação do gelo, tudo isso indica que Plutão está esquentando. Mas o que poderia aquecer este planeta? Plutão está tremendamente longe do Sol, quase 6 bilhões de quilômetros de distância. A luz leva 5 horas e meia a superar essa distância. E o dia mais brilhante do planeta se assemelha a uma noite de lua cheia na Terra. No entanto, Plutão ainda está exposto à intensa radiação solar. O fato é que a atmosfera do planeta é muito fraca e não protege da exposição à luz solar. Portanto, você pode encontrar paisagens estranhas lá. Por exemplo, montanhas incomuns semelhantes à pele de cobra ou rochas semelhantes a marcas de mordidas. Tal relevo é formado apenas por causa da influência do Sol. O gelo que forma montanhas e rochas não tem tempo de derreter e se transformar em líquido sob a influência da luz solar. Em vez disso, evapora imediatamente e deixa padrões estranhos na superfície de Plutão. Mas mesmo que o Sol possa mudar as formas geológicas de Plutão, isso não explica como um oceano líquido apareceu no planeta. Segundo os cientistas, um oceano líquido de água pode estar escondido sob a superfície de Plutão por bilhões de anos. Veja bem, na época de sua formação, o planeta não era tão frio quanto agora. Depois que Plutão foi formado, seu núcleo pode ter sofrido decaimento radioativo. Aqueceu o planeta por dentro e formou um oceano líquido de água abaixo de sua superfície.
Os cientistas sugerem que a camada desse oceano pode atingir 150 km de profundidade e existir sob uma crosta de gelo de até 300 km de espessura. Com o tempo, o planeta começou a esfriar e o oceano congelou parcialmente. A questão é que, quando a água congela, ela aumenta de volume. Assim, se você colocar uma garrafa de água no freezer, ela pode estourar. Isso é mais ou menos o que aconteceu com Plutão. Você se lembra da aranha de gelo? Possivelmente essas fraturas na crosta foram formadas apenas por causa do congelamento parcial do oceano subterrâneo de Plutão. Além disso, as crateras de Plutão não parecem como deveriam. Quando um meteorito atinge uma superfície gelada, deixa uma depressão suave bem delineada em forma de tigela no local do impacto. A maioria das crateras de meteoros em Plutão tem bordas irregulares, como se algo as tivesse esticado. Mas isso não é tudo. Os cientistas têm evidências circunstanciais de que o oceano subterrâneo não está totalmente congelado. A atividade geológica ainda pode ser observada em Plutão e não são apenas criovulcões, há também colinas flutuantes. Essas formações solitárias de gelo sólido de água literalmente se movem pela superfície do planeta. Estas colinas têm apenas cerca de 500 metros de altura e estão localizadas nas geleiras de nitrogênio de Tomball Régio. Os cientistas assumem que as colinas deslizem livremente pela superfície porque o gelo sob elas se aquece e se move periodicamente. Isso significa que ainda pode haver um oceano de água líquida nas profundezas de Plutão, e o que não deixa congelar completamente é Charon. Plutão e Charon podem ser considerados essencialmente como um sistema de planeta duplo. A distância entre eles é de 19.500 km, 20 vezes menos que a distância da Terra à Lua. Consequentemente, as forças das marés afetam mais Plutão e o planeta fica exposto ao aquecimento das marés. Em termos simples, a rotação orbital cria atrito no interior de Plutão e o aquece. Isso não é suficiente para transformar o planeta anão em um mundo habitável, mas o calor pode ser suficiente para manter um oceano subterrâneo em estado líquido. E onde há oceanos, pode haver vida. E por mais estranho que pareça, Plutão tem as condições certas para isso. A prova disso é a baleia vermelha de Plutão. Não é este, mas Cthulhu Macula, a região perto do coração branco de Plutão. Está localizado ao longo do equador do planeta. Seu comprimento é de quase 3.000 km. Toda a área é coberta por depósitos vermelhos incomuns, daí seu segundo nome, baleia vermelha. Os cientistas acreditam que Cthulhu Macula se formou depois de Charon. Hidenori Genda, professor associado do Instituto de Tecnologia de Tóquio, conduziu simulações de computador do impacto gigante do Proto-Charon na superfície de Plutão. De acordo com seus cálculos, após uma colisão de tal força, o oceano ao longo do equador de Plutão aqueceu significativamente. Com o tempo, começou a esfriar e materiais orgânicos complexos se formaram em sua superfície, dando à baleia sua tonalidade vermelho escuro. Esses compostos são chamados de tolinas. Podem ser formados a partir de metano sob a influência da radiação ultravioleta do Sol. Alguns estudiosos chamam tolinas de precursores químicos da vida. Em 2009, um grupo de cientistas liderado pelo professor de astroquímica Sérgio Pirin, da Universidade do Vale do Paraíba, no Brasil, publicou os resultados do seu experimento. Os pesquisadores irradiaram tolinas com raio-x e notaram que, como resultado, receberam adenina. E essa substância é um dos elementos constituintes do DNA. Imagine só, se Plutão tivesse uma temperatura adequada, encontraríamos vida lá. Para que Plutão forme as condições ideais para o surgimento da vida, precisamos inflar o Sol o máximo possível. Agora é uma anã amarela fraca, mas em pouco mais de 1 bilhão de anos, a luminosidade da estrela aumentará em 11%. E em 7 bilhões e meio de anos, o Sol crescerá 200 vezes seu tamanho atual e se tornará uma gigante vermelha. A essa altura, se expandirá para a órbita de Saturno e não sobrará nada da Terra. Enquanto que, em Plutão, a temperatura subirá para uns confortáveis 20 graus Celsius. Como a gravidade de Plutão é 12 vezes menor que a da Terra, será difícil para ela formar uma atmosfera estável, e mesmo que com o tempo o gás não escape mais para o espaço, a pressão no planeta será muito menor que a da Terra. Tenha em mente que Plutão gira praticamente de lado, e suas noites polares duram 124 anos. Isso significa que a temperatura pode cair para um nível criticamente baixo.
Mas dado que mais de 80% da superfície do planeta provavelmente será coberta por água, a temperatura lá será estável. Devido à baixa gravidade e ao ar rarefeito, é improvável que pássaros e outras espécies voadoras sobrevivam em Plutão. Suas asas simplesmente não serão capazes de mantê-los no ar, e os animais terrestres terão esqueletos mais leves e flexíveis. Devido à escassez de terra, os herbívoros dificilmente conseguirão sobreviver em Plutão, mas os predadores vão prosperar. Por exemplo, ursos locais podem se alimentar de peixes menores e predadores. Devido à baixa gravidade, o salto se tornará a maneira mais conveniente de se movimentar, de modo que a estrutura das patas traseiras dos ursos se assemelhará à dos cangurus. Além disso, os animais terrestres de Plutão não precisam de orelhas. Isso ocorre porque os sons em um meio rarefeito se propagam muito mais lentamente. Muito provavelmente os habitantes locais confiarão mais em seu olfato e visão. Embora devido ao tamanho de Plutão, o alcance da visibilidade seja menor que na Terra, os objetos distantes serão vistos com muita clareza, isso porque no ar rarefeito eles não ficarão escondidos pela névoa. Além dos ursos, pequenos predadores de emboscada também podem ser encontrados em terra, por exemplo, carcajus plutonianos. Seu pelo será esverdeado. O fato é que a atmosfera do planeta é nitrogenada. Isso significa que as paisagens ficarão verdes mesmo sem as plantas a que estamos acostumados, e os carcajus usam esse recurso para se disfarçar e se esconder de outros predadores. O animal se moverá rapidamente não apenas em terra, graças a uma membrana de couro entre os membros anteriores e posteriores, poderá pular de uma colina e planar no ar. As membranas deslizantes também ajudarão os carcajus a nadar mais rápido. A primeira habilidade será útil para escapar de um urso plutoniano, e a segunda ajudará a caçar peixes. Muito provavelmente, os predadores terrestres entrarão em uma dormência profunda chamada estase para sobreviver à longa noite polar. Afinal, suas presas subaquáticas migram para o hemisfério brilhante do planeta e a temperatura cai abaixo de zero. Mas isso não significa que a Terra permanecerá sem vida. À noite, aranhas de gelo tomarão conta da Terra. Ao contrário das aranhas da Terra, elas não tecem teias. Em Plutão, esses insetos são necrófagos e se alimentam dos restos de outros animais. Mas a noite polar do planeta dura mais de 100 anos e as aranhas rapidamente ficarão sem comida. Assim, os necrófagos se transformarão em predadores. Seus olhos sensíveis e antenas em suas patas permitirão que elas encontrem tocas de carcajus e tocas de ursos adormecidos. Em seguida, as aranhas se reúnem em grupos e injetam veneno imobilizante na vítima para que depois possam comê-lo. Mas a diversidade de vida em Plutão, sem dúvida, será encontrada debaixo de água. No decorrer da evolução, os peixes locais adquirirão sacos especiais cheios de gás. Quando o peixe avista o perigo, ele libera imediatamente o conteúdo dos sacos por meio de túbulos especiais em seu corpo. Isso lhe dará a aceleração necessária para escapar do predador. Mas a maioria das espécies carnívoras no oceano de Plutão caçará de emboscada. Por exemplo, anêmonas do mar plutonianas prendem-se às rochas e disparam veneno imobilizante em suas presas que passam. Então, estendem seus longos tentáculos e puxam a presa em sua direção. Mas alguns predadores não precisam de tais truques. Estas são baleias vermelhas plutonianas. Barbatanas adicionais tornam esses enormes animais subaquáticos muito manobráveis, e algumas fileiras de dentes afiados não deixam a vítima escapar. Essas baleias são solitárias, mas durante a época de reprodução, elas se reúnem em pequenos grupos e caçam alternadamente, compartilhando suas presas com outras baleias. As baleias vermelhas bebês são muito vulneráveis, por isso estão sob a proteção do grupo até que suas nadadeiras fiquem mais fortes. Em 7 bilhões e meio de anos, as condições em Plutão serão tão favoráveis quanto eram quando foi formado. E talvez esse planeta não seja habitado não apenas por animais. Quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, nossa Terra deixará de existir. Expandindo, a estrela apenas o absorverá junto com outros planetas. Mas a humanidade terá uma chance de sobreviver se nos mudarmos do Sol para Plutão? Fico imaginando como será nossa vida lá. E o que você acha?